Meu filho não come. Quem nunca ouviu esse termo? Quem nunca falou essa frase por aí que atire a primeira pedra? A gente sabe que a alimentação dos bebês, dos pré-escolares, ela pode ser extremamente desafiadora, mas em vários momentos a gente passa por um desafio que parece ser comum a todas as famílias. A criança não quer comer, ou não quer comer determinados alimentos, ou não quer comer nada, parece que o apetite foi lá embaixo. O que está acontecendo com meu filho? Pelo amor de Deus, não vai ganhar peso, vou ter que dar esse xarope aqui para aumentar o apetite, vou ter que fazer uma mandinga, vou ter que dar uma coisa bem docinha para ele se alimentar. O que acontece? Por que as crianças param de comer? Por que as crianças têm dificuldade de comer? O que está acontecendo? Como é que a gente faz? Eu me chamo Ana Bárbara Janus Lagoeiro, sou médica pós-graduada em pediatria e estudos de sono, mãe de 2 meninas e tenho esse canal aqui para a gente dividir questões fundamentais sobre maternidade, dicas práticas, estudos baseados em evidência e quero falar para vocês sobre seletividade alimentar. Nesse vídeo a gente vai falar dos pré-escolares, os bebês que não comem, geralmente não comem porque estão ainda na introdução alimentar, que dura o primeiro ano todinho, né, gente? Ele tem a primeira alimentação com leite, materno ou fórmula, com 6 meses a criança começa a comer, até o primeiro ano, o aniversário, ele ainda pode estar na sua introdução alimentar, entre o primeiro e o segundo ano ela está estabelecendo melhor essa alimentação. Mas nesse vídeo, quero falar sobre a seletividade alimentar, que pode acontecer ali por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8, até os 6 anos de vida. O que é isso? Pode ser uma patologia ou não. Obviamente, antes de tudo, isso aqui não substitui uma consulta nutricional. São informações que todo mundo precisa ter. Se você sente que você precisa de uma consulta com um nutricionista, vá, porque eu tenho certeza que você vai receber conteúdos riquíssimos com uma avaliação personalizada e presencial. Olha só, a seletividade alimentar, ela pode ser uma seletividade relativa ou uma seletividade que é comum aos pré-escolares, ou pode ser uma seletividade real, que precisa de um cuidado mais atento, precisa do nutricionista, precisa ali de um plano alimentar. Na seletividade, que é esperada dessa fase, a criança funciona mais ou menos assim. Eu boto um prato para ela todos os dias de arroz, feijão, carne e um legume. Na segunda-feira ela come só o arroz e, eu detesto carne. Na terça-feira ela come só o feijão e ela, eu detesto arroz e detesto carne. Na quarta-feira ela come carne, eu detesto arroz e feijão. Não quero. Na quinta-feira ela volta e come o arroz. Na sexta ela quase não come nada, come um pouquinho de cada um. Isso é uma seletividade alimentar relativa. O que está acontecendo aí? Ela está, dia após dia, selecionando os alimentos que ela quer, mas ela não está focando num alimento específico. Além disso, tem dia que ela até come um pouquinho de tudo. Não muito, numa quantidade menor do que antes. Mas ela come. Diferente dessa seletividade real, que é quando a criança só come o arroz na segunda, só come o arroz na terça, só come o arroz na quarta, na quinta ela também só come o arroz, mas ela come menos e progressivamente eu consigo dar arroz para a criança. E durante semanas ela parece que só come arroz. Isso precisa de acompanhamento, porque a quantidade de exposições em diferentes preparos, temperaturas, estratégias, formatos daquele alimento vai ser de cerca de 15 a 25 vezes para a criança voltar a aceitar outros alimentos. Mas o que a gente está falando não é isso. O que a gente está falando é justamente a criança que até come várias coisas diferentes, mas não todo dia. Então tem dia que ela odeia brócolis, tem dia que ela come brócolis, tem dia que ela recusa o feijão, tem dia que ela come feijão, tem dia que ela não come nada. Por que acontece dessa criança comer bem menos do que eu gostaria que ela comesse? Sabe quando o bebezinho, muito pequenininho, toda vez que você leva no pediatra, ele ganha ali muitos centímetros e muitos quilos? A criança está crescendo mesmo, né? É visível como a criança cresce. Dos 2 aos 6 anos não é assim. A sua velocidade maior de crescimento que ela teve nos primeiros anos de vida e intraútero dentro da barriga, essa velocidade cai. A criança não perde peso, não é esperado que ela tenha uma perda de peso ou que ela estacione na sua curva de crescimento. Mas é esperado que ela ganhe entre os 2 e 6 anos de vida cerca de 1,5 quilos por ano e cerca de 6 a 7 centímetros por ano. É muito menos do que ela ganhava lá no comecinho. Isso significa que ela precisa de menos entrada de calorias, de menos entrada de alimentos. Não que ela vá parar de comer, mas é diferente do bebezinho que geralmente se alimenta mais, ainda tem o aporte do leite, porque precisa dessa entrada de calorias mais importante, expressiva e significativa. A criança, a gente precisa confiar, principalmente se ela teve uma boa introdução alimentar, respeitosa, respeitando seus sinais de fome, sem situações de violência, forçando a criança a comer, de que ela tem autorregulação energética. Então ela come o que ela precisa. E aí a gente não deve oferecer uma série de coisas em substituição. Eu posso substituir dentro de um grupo alimentar um alimento por outro. Então, dos carboidratos, eu posso fazer o arroz, a batata, o aipim, posso fazer essas substituições, isso é ótimo. Aliás, variedade alimentar é super importante no prato da criança. Mas eu não posso, porque ela não come arroz, dar um biscoito. Entende? Porque ela não come feijão, dar um iogurte adoçado.
Essa substituição, ela é péssima para a criança, porque a criança não vai morrer de fome. Ela, com fome, vai comer dentro daquilo que ela está trabalhando, na seletividade, pode ter uma neofobia, que é o medo de experimentar alimentos novos, mas essa criança, ela vai se alimentar. Se eu faço substituições, é rápido da criança entender que ela pode solicitar substituições e ela não vai comer isso aqui de jeito nenhum, ela só vai comer determinado alimento. Então, nós é que pecamos aí no desespero, achando que a criança não vai comer nunca mais, mas ela vai. Não façam substituições inadequadas e, obviamente, não façam chantagens para a criança comer. Tenham um ambiente bacana de alimentação, envolvam a criança na produção, na compra, no manejo de tudo que for os alimentos, se for possível. Isso é extremamente importante, a gente pode gravar até um outro vídeo sobre essas estratégias mais aprofundadas. Escreve aqui para mim se você acha que isso é importante, se isso vai te ajudar. Envolva a criança, tenha um ambiente sadio de alimentação, sem eletrônicos, com uma rotina bacana, com uma previsibilidade, numa mesa legal que a criança te ajude a montar, mas não faça substituições. E na dúvida, procura um nutricionista, porque sempre ele vai ser o melhor para fazer esse plano alimentar. E se a sua criança está passando por uma situação de só aceita o mesmo alimento, come cada vez menos, não quer tocar nos outros, isso tá progressivo, precisa procurar uma nutricionista sim, com uma certa urgência, porque a gente pode estar falando de uma seletividade real, e na seletividade real, quanto mais rápido a gente resolver intervir, melhor, certo? Espero que tenha sido um vídeo bem clareador aí das ideias e até a próxima!